Boa tarde, pessoal, tudo bom? Bom, gente, um recadinho antes da gente começar. Todos os artigos que eu escrevo lá para o Jornal 140, eles são publicados no domingo. E aí nas minhas redes sociais ou publico também no domingo ou na segunda-feira, logo em seguida, na segunda-feira de manhã. E o que acontece? Eu queria fazer um cronograma em cima disso. Postar ali na segunda-feira os artigos e aí lá para quarta, quinta-feira trazer para vocês o artigo comentado em forma de vídeo. Só que política não dá para seguir muito um cronograma, né? Por exemplo, esse artigo que eu trouxe para vocês hoje era para ser publicado no domingo. Mas ele tem informações fresquinhas de ontem e uma que eu acho que eu vou trazer aqui hoje, se dependendo para onde for o meu discurso aqui. Então não dá para esperar até domingo e também acho que não faz muito sentido que eu entregue para vocês esse artigo comentado daqui 2 ou 3 dias. Então, é isso, só para avisar que eu vou tentar ter uma cadência assim de postagens, mas eu não sei se eu vou super conseguir, até porque eu tô muito iniciante nisso tudo aqui, mas enfim, vamos lá. O artigo que eu trouxe para vocês aqui foi o que foi lançado hoje de manhã, às 10 horas, é o Plano Nacional de Imunização e as Movimentações Políticas, com o tema A Briga de Braço entre Bolsonaro e os governadores do estado, o verdadeiro caos, mais um passo positivo, otimista e importante. Gostei da foto do Zé Gotinha com o novo ministro da Saúde. Bom, por que eu trouxe esse assunto? Porque, na verdade, qualquer outro assunto que eu quisesse trazer aqui, eu quisesse expor aqui, talvez não fizesse jus ao momento que a gente está vivendo, né? A gente está, querendo ou não, criando muitas expectativas aí com relação a esse Plano Nacional de Vacinação e as campanhas estaduais e municipais, para voltar aos nossos trabalhos, voltar à nossa rotina, ou poder ter um pouco mais de tranquilidade, assim, do tipo, já tô imunizado, eu posso ir um pouquinho ali, um pouquinho lá, sem estar tão assim, com aquele medo de pegar o Covid, enfim. Eu acho que não teria um outro assunto que mexesse tanto com as nossas expectativas do que esse. Então, por isso que eu quis trazer ele aqui para vocês. E aí, o que aconteceu durante esse tempo aí, essa última semana? Tá rolando bastante esforço até, a gente fica até um pouco surpreso, porque, né, fala de cá, fala de lá, mas de toda forma a gente viu que saiu propaganda em horário nobre, a gente viu que rolou coletiva de imprensa, a gente viu que aconteceram muitas falas importantes. E até como eu coloco ali, se elas são críveis, aí já são outros 500. Mas muitas pessoas ali do governo, da parte do executivo e do legislativo, se colocaram ali na evidência para comentar um pouco sobre o plano de vacinação, né? E o que tem, assim, chocado um pouco é toda essa discordância que está acontecendo entre o presidente da República e os governadores de estado. Sobretudo sobre a questão aí do lockdown, né? A rigor, os governadores de estados, eles têm autonomia, os municípios têm autonomia para se autogerir nesse sentido. Tanto que essa autogestão, esse poder de autogestão incomodou aí um pouco o Bolsonaro, e tiveram dois estados e o Distrito Federal que lançaram aí um decreto para fazer o lockdown nas suas cidades, e o Bolsonaro foi lá no STF, bateu na porta do STF e falou assim, não, isso aqui não pode rolar, não pode acontecer, porque fere uma série de questões de ir e vir aí, enfim. Bolsonaro não gostou e mostrou ali a sua autoridade e falou que com isso ele não concordava. Como ele fala abertamente em qualquer rede social dele também, né? Não é nenhuma novidade para ninguém. E uma contrapartida interessante aí que também não tá legal, que para além do Bolsonaro ser contra aí o lockdown colocado aí por alguns governadores e prefeitos de cidade, ele tá fazendo bastante incentivo daquele kit, eu não lembro o nome, mas enfim, é o kit lá com remédios que não necessariamente tem
eficácia comprovada aí pelo corpo científico, né? Então, isso é bastante complicado. A gente fica aí no meio desse tiroteio do que se é para fazer lockdown, se não é para fazer lockdown, se toma um remédio, se não toma um remédio. Então a gente tá aí no meio de um caos assim político e da saúde e político, né? E a campanha de vacinação a passos cada vez mais lentos, né? A gente tá vendo que acho que a gente chegou a 6% da população vacinada faz pouquíssimo tempo, com a primeira dose, e a segunda dose eu acho que é 3%, se não me engano, né? Tá bastante crítica essa questão aí. E até mesmo muito contrariando o Paulo Guedes, o Bolsonaro tem dado aí diversos... ele deu, na verdade, num passado um pouquinho mais... a médio prazo, assim, ele desacreditava muito da vacinação, teve uma postura bastante negacionista, colocou muitas questões assim de ego à frente, de fato, da resolução aí para colocar a campanha da vacinação de uma forma mais efetiva, né? E Paulo Guedes sempre disse, desde muitos meses atrás, que a retomada da economia só vai acontecer com a vacinação em massa. Inclusive, um fato importante que eu queria trazer, que eu não trouxe aqui no artigo, mas que aconteceu hoje, é que o Paulo Guedes se reuniu com alguns empresários que estão um pouco contra ali aquele projeto de lei que Bolsonaro assinou, se não me engano, há umas 2 semanas, que viabilizava a compra de vacinas por estados, municípios e setor privado. O setor privado pode comprar vacinas, mas eles não estão concordando ali com como essas vacinas compradas por eles seria distribuído. A rigor, todas as vacinas que eles comprarem têm que ser distribuídas para o Sistema Único de Saúde, para o SUS. Mas eles não estão concordando com essa imposição dada pelo governo, então eles estão querendo reuniões aí com Paulo Guedes, com o próprio presidente da República, para ver como é que eles mudam essa questão. E, honestamente, se eles não forem atendidos, corremos o risco muito grande do setor privado não se mover para comprar a vacina, tá? Eu acho que esse é um risco que a gente corre. Infelizmente, é um toma lá da cá, né? É meio assim que a gente funciona, infelizmente. E, bom, mas o que eu trouxe aqui, que eu achei, que eu fiquei muito feliz, realmente, é uma coisa que eu coloco aqui, que eu fico bastante feliz, é a vacinação de 2 grupos extremamente especiais aí, que vai muito de encontro com o discurso do Paulo Guedes, né? Para a retomada econômica e eu também puxo a sardinha aí para a retomada social da nossa convivência, que é a vacinação dos professores e dos policiais. Fiquei extremamente contente com essa informação. Vai começar no dia 5 de abril a vacinação desses grupos, tá? E por que eu fiquei tão feliz assim? Porque eu vim lendo há um tempo atrás, eu não sei nem se a expressão que eu usei aqui tá correta, por isso que eu até coloco entre aspas, tá? Mas o que eu fico muito feliz é que esses agentes trabalham com pessoas, né? Não tem o que discutir aí. E aí o que eu quis trazer para vocês é que é muito importante a imunização desses agentes. Porque, vamos lá, vou usar o exemplo que tá aqui. Um professor dá aula para 15 ou 20 alunos. Esse professor está imunizado, ele está lá com a primeira e a segunda dose dele bonitinha. Esse professor, essa pessoa, ela deixa de ser um potencial transmissor aí da doença. Então, ela deixa de ser um potencial transmissor para 20, 15 outras pessoas. E aí você imagina lá o professor imunizado, o coordenador imunizado, o bedel, sei lá como é que vocês chamam, imunizado diante de uma grande quantidade de outras pessoas, que são as crianças, os jovens, não imunizados. Essas pessoas que estão vacinadas, elas protegem as pessoas que não estão à sua volta. Então isso é extremamente importante.
Um outro fato que eu trouxe, que talvez não seja tão otimista assim, foi ali do contingente policial que foi fazer uma operação aí para parar um baile funk na Heliópolis ou na Paraisópolis. E Dória bateu no peito e disse: 100 policiais da Tropa de Choque, ROCAM, Força Tática, GCM, pararam ali, fizeram a operação e aí iam fazer também no dia seguinte. E aí? Gente, desculpa, eu enfrentei. Eu cheguei lá no Instagram dele e falei assim, tá, e esse contingente policial todo tava imunizado? Primeira e segunda dose? Evidente que eu não tive resposta nenhuma, né? Mas eu fico indignada e, como diz Gil do Vigor, indignada, eu estava indignada e fui lá perguntar. Eu sei que não estavam. Esse contingente, eu tenho contato com algumas dessas pessoas e eu sei que eles não estão imunizados. Tá? Então, o fato deles serem os próximos a serem imunizados me deixa extremamente contente. Inclusive as fotos que eu trouxe aqui no artigo são prints que eu tirei lá da página do João Dória. Tá? E aí aqui tem o cronograma de vacinação do estado de São Paulo. Aliás, acabando aqui eu vou fazer um alerta para vocês, porque vocês devem ficar bastante atentos a um ponto. Bom, e aí seguindo a linha otimista dessa vacinação desses dois grupos extremamente importantes, o ex-ministro da Saúde, Pazuello, antes dele deixar o cargo, ele autorizou aí o uso das vacinas que estavam destinadas aí para a segunda dose, tá? Isso considerando que o Instituto Butantan e a Fiocruz vão conseguir entregar mais doses aí pra gente conseguir guardar esse excedente para a segunda dose. Então, também vemos um otimismo aí das nossas gigantes nacionais, produtoras de vacina, trabalhando a mil. Fico muito contente com isso também. Um outro fato que eu queria trazer aqui, muito breve, que infelizmente vai muito na contramão de todo esse otimismo, é que tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo vem pressionando muito o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, porque estão perguntando para ele o que ele tem feito, que negociatas ele tem feito internacionalmente falando para a compra de vacinas. Ele está muito quieto nessa questão, ele está muito devagar, ele tem muitas picuinhas ideológicas com alguns países assim, então ele não se dispõe a conversar, a pedir ajuda, coisa que os presidentes do Senado e da Câmara na semana passada fizeram, tá? Se não me engano, o Arthur Lira conversou com algum embaixador dos Estados Unidos e o presidente do Senado também conversou, não me lembro com quem, mas já fez essa movimentação que deveria ter sido feita pelo nosso ministro das Relações Exteriores, tá? Mas enfim, é isso. A gente tá vendo que infelizmente essa doença ela se politizou, ela não é só uma crise de saúde, ela traz sim uma crise política, essa briga de braços, essa força toda aí do legislativo com o executivo com o legislativo, toda hora, tá? Infelizmente a gente tá no meio desse furacão, temos o lado otimista, temos o lado pessimista também, não diria pessimista, mas realista ali. Que a gente precisa ficar de olho ali para pressionar quando a gente consegue pressionar. E é isso, gente. Era isso que eu queria trazer para vocês. Só um último aviso. Fiquem atentos ao plano de vacinação do Estado. O governo federal não tem plano de vacinação, tá? Eles não divulgam. Qualquer coisa que venha do governo federal para falar as datas por idades, assim, quando você tá lá no grupo de vacinação, é fake news, então previnam-se disso também, tá bom, gente? O plano de vacinação é feito pelo governo do estado, por secretarias de saúde do estado e dos municípios. Previnam-se não só do Covid, mas também das fake news, porque isso daí também causa muita doença. É isso, gente. Muito obrigada.